Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Hoje nós estamos meditando no Evangelho segundo Mateus no capítulo 18, do verso 15 ao 17. O nosso tema, a solução de conflitos. O texto bíblico nos diz assim: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão, mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Meus amados, em suas falas anteriores, o Senhor advertiu aos seus seguidores que não levassem os fracos a pecar e nem menosprezassem os novos na fé. Nessa passagem, ele ensinou aos discípulos como deveriam proceder quando o irmão na fé cometesse algum tipo de erro contra eles, fazendo uso de um processo de restauração da relação interpessoal dividido em 3 estágios. Primeiro, eles não deveriam aguardar pelo ofensor. A iniciativa do diálogo deveria partir deles, expondo claramente a conduta pecaminosa de seu irmão e mostrando-lhe como ele havia falhado diante dos homens e de Deus. Nessa primeira conversa, somente os 2 deveriam participar. O emissor deveria falar de forma educada e misericordiosa, na tentativa de sensibilizar o receptor e provocar-lhe o arrependimento. Do contrário, uma exposição pública poderia complicar ainda mais a situação. Se a sua fala tocasse no coração do ofensor e este pedisse perdão, ele o tinha ganhado para Deus e para ele mesmo, pois uma reconciliação era um ganho para ambos, enquanto uma contenda seria uma perda para os 2 lados. Porém, se aquele que pecou não desse ouvidos e não cedesse à conversa em particular, o segundo passo de quem fora prejudicado seria uma nova tentativa de reconciliação, dessa vez acompanhado por 1 ou 2 irmãos que não estivessem envolvidos na demanda, estando assim em melhor posição para emitirem opiniões imparciais e aconselhar o ofensor. Se mesmo assim o problema não fosse resolvido, o irmão que fora ofendido teria que levar a sua causa ao conhecimento da Assembleia, e então a igreja teria que fazer todo o possível para que aquele que pecou se reconciliasse ou corrigisse o seu erro. No entanto, se mesmo assim o ofensor insistisse em não corrigir o seu erro, este deveria ser disciplinado, sendo tirado da comunhão entre os irmãos. Muito embora tal perda fosse muito dolorosa para o disciplinado e para toda a igreja, o seu coração duro e a sua insistência em pecar não deixava outra alternativa para a congregação. A forma como o mestre ensinou aos discípulos a solucionarem conflitos entre eles ou demandas envolvendo eles com outros seguidores de Cristo demonstra o seu empenho e desejo em abençoar a todos indistintamente, para que ninguém se perdesse, incluindo aqueles que pecariam contra o seu irmão. Em sua onisciência, ele sabia das ciladas que o adversário arquitetaria para promover confusões e desunião entre os irmãos, enfraquecendo a sua igreja. Por isso, Jesus demonstrou os passos que os seus servos devem dar em relação àqueles que falham: o perdão, a reconciliação, a sinceridade, a paciência e o amor sem limites, da mesma forma que ele age em relação às nossas vidas e às nossas falhas. Que Deus assim nos abençoe em mais esse dia de meditarmos na sua palavra.